neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ouvintes, estamos com a oportunidade de ouvirmos mais verdades. Conhecereis a verdade vos libertará. Verdade que nos leva a vencer, que nos dá fé para vencer. Vamos lembrar que esse caso de Sansão tem muito a ver com a igreja. Nada do que aconteceu no Velho Testamento, com aquelas pessoas, com aqueles homens, com aquelas mulheres, foi simplesmente para a história. Tudo tem a ver com a igreja, conosco, na era gentílica, no Novo Testamento. Paulo diz que tudo foi sombra, foi para aviso nosso. Então você está acompanhando com interesse, está medindo as coisas, e como ele disse, eu quero ser medido pela palavra, não pela igreja. E na verdade, Sansão seria como todos os homens demais. Antes ele não era, mas logo se tornaria como todos os demais. É o que dizem mesmo hoje. Todas são iguais. Isto quer dizer, todas estão na mesma condição. Mas existe uma oração que pode pôr a coisa no lugar certo. Somente uma vez mais. Então, antes de continuarmos com estas verdades na própria voz do profeta de Deus para esta era, que eu particularmente creio, e tantos outros sem superstição alguma, como no mundo todo, há pessoas até entre os nativos que recebem bênçãos sem entender o que ele está falando. Bênçãos maravilhosas. Eu creio que nós estamos levando uma bênção muito especial para o seu lar. Muito especial mesmo, diferente. Agora, tudo depende da maneira que a pessoa recebe. Jesus era uma bênção para a mulher sirofenícia de nação, para a mulher do fluxo de sangue, para aquele ladrão arrependido, para o Zaqueu, para Maria Madalena. Mas para os sacerdotes ele era uma maldição. A arca era uma bênção para Israel,
mas era uma maldição para os filisteus. Elias era uma bênção, não para Jezabel, não para Acabe. E esse ministério agora é de Elias novamente. Ele está pregando esta mensagem tão dura nos Estados Unidos da América do Norte, com os homens do Evangelho completo, auditórios de milhares de pessoas. É certo que elas iam porque no final da mensagem ele curava câncer, paralíticos, cegos. Quando dava a parte doutrinária, então aí era diferente. O homem errou agora. É sempre assim. Porque mexeu com aquilo que é tradição desde Nicéia. Você é de Deus e Deus é de você. E este Deus ainda é. Ele ainda é um Deus de poder. Não vamos esquecer. Ele ainda é. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando a previsão do homem falha, o Senhor se faz presente, desfazendo os planos do inimigo, transformando a noite em plena luz. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer levando a minha cruz. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, Ele diz que sim. Quando não há jeito, Ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder. Parecia tudo estar perdido quando Gideão foi à batalha. Para muitos era impossível, porém nosso Deus não falha. Gideão com seus 300 homens, sobre a direção do general, cumpriu tudo que Deus ordenou, e no final da luta saiu vencedor. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, Ele diz que sim. Quando não há jeito, Ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos com grande poder. Deus é mesmo assim, o homem diz que não, Ele diz que sim. Quando não há jeito, Ele tudo faz, e a tempestade logo se desfaz. Deus é mesmo assim, faz o que o homem não pode fazer. Quando todos dizem não há solução, Deus estende as mãos
Então Sansão não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. E Billy Graham, aquele anjo de Deus, profetizou exatamente isto. Ele disse, Billy Graham disse isto: a igreja perderá o Espírito Santo. O Espírito Santo sairá da igreja, ela ficará só com formalidades. E ela não perceberá que o Espírito Santo a deixou. Agora, quem conhece e lê as literaturas, tem ouvido Billy Graham, sabe que eu estou dizendo a verdade. O profeta, nessa mensagem de tanto desespero, diz: nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam. Homens que vêm se comprometer com a palavra, não sobre a palavra. Porém, preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo, no verdadeiro Pentecostes. Mas o que é que o mundo tem feito? Tem tosquiado o seu poder. Dalila tosquiou a Sansão. E uma grande Dalila nesse século, você tem que saber isso, acompanhe isso. É a ciência. Ela tira a fé. Ninguém precisa orar mais para obter a comida, o calçado, para acender um fogão, para ganhar o pão de cada dia. Ninguém precisa agradecer o pão num restaurante, agradecer a Deus na mesa de jantar. Por quê? A igreja foi tosquiada. Agora você nasceu nazireu, Pentecostes. Porém o mundo certamente tosquiou o seu poder, Pentecostes. Isso não é se referindo a uma organização pentecostal. E o que nós vamos fazer? O que irá suceder? Há uma coisa gloriosa que nós podemos pensar. É que enquanto Sansão estava amarrado, nós não podemos ter um reavivamento. Aí então vem o clamor de Billy Graham, o clamor de Oral Roberts, o clamor de outros tantos homens que foram levantados por Deus, clamando por reavivamento. Mas, como que patinando, um carro que está patinando, amarrado no barro. Que Deus possa enriquecer a fé. Note, tudo depende da maneira que você ouve, do espírito em que você ouve, em que você toca naquilo. Assim aconteceu na época de Jesus e assim é agora. Ouça essa mensagem com fé, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoada, abençoada. There's a man of God who won't compromise on the word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. But what has the world done? It shaved all your power off. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Or Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. Você nasceu nazireu Pentecoste, porém o mundo certamente tosquiou o seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. What's going to happen? O que vamos fazer? O que irá suceder? There's one glorious thing that I can think of in this text. Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar para terminar o texto.
while Samson was bound. enquanto Sansão estava amarrado. We can't have a revival. Nós não podemos ter um reavivamento. Billy Graham. Revive in our day. Ouça o nosso fiel irmão Billy Graham. Reavivamento em nosso dia. Listen to old Robert Scream. Revive in our day. Ouça o Robert exclamando. Reavivamento em nosso dia. Revive in our day. Ouça o restante deles. Reavivamento em nosso dia. How can we have a revival when we're bound? Como nós podemos ter um reavivamento quando nós estamos amarrados? On the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost. Nós temos amarrado o Espírito Santo com as nossas organizações e tradições e nós não podemos ter um reavivamento do Espírito Santo. I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. Amém. Eu sei que isso está queimando ardentemente com o tempo, porém é a verdade. How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound? Como nós podemos ter um reavivamento do Espírito Santo quando você está tão amarrado e engomado? Form of godliness, but would deny the power thereof. Forma de piedade, a Bíblia disse que eles teriam. Forma de piedade, porém negariam o poder da mesma. The power of the organization, the power of the world, the power of the church. Poder do quê? O poder da organização, o poder do mundo, o poder da igreja. Power of the Holy Ghost. That's the secret place in the church. O poder do Espírito Santo. Esse é o poder secreto na igreja. The church adopts educated preachers and big buildings and finery, and instead of the old-fashioned Holy Ghost, it better be in a mission again. E quando a igreja adota pregadores educados e grandes edifícios e ornamentos, ao invés do antiquado Espírito Santo, seria melhor eles estarem na missão novamente. Now you're going to have a revival of the Holy Ghost and people twitch it and bound it and are afraid of it. Amém, verdade. Como você vai ter um reavivamento do Espírito Santo e as pessoas o extinguem e o amarram e com medo disto, There's where the trouble lies. aí é onde o problema se coloca. This things is on me. Os filisteus vêm sobre ti. It's the one blessed hope we have. While Samson was in jail, Porém, nós temos uma bem-aventurada esperança. Enquanto Sansão estava na cadeia, they'd done when they caught him. qual é a primeira coisa que eles haviam feito quando eles o pegaram? Found him first. They took his power away. They found his secret. Primeiro, eles o amarraram. Eles tiraram o seu poder, eles encontraram o seu segredo. They found your secret. The world found your secret. Eles encontraram o segredo de vocês. O mundo encontrou o segredo de vocês. Bob your hair, it goes like the world. Agora, todas vocês, mulheres que cortam o seu cabelo, isto vai com o mundo. It's like the world. It's all right, tell jokes and dirty jokes and go out and smoke a few cigarettes. Todos vocês, homens, vão e agem como o mundo. Está bem dizer piadas e piadas sujas e sair e fumar uns cigarros. Run out with the neighbors' wives and everything else like that. A little sociable drink to hold your job. E andar com a mulher dos vizinhos e tudo mais assim, um pouco de bebida alcoólica social para manter o seu trabalho. I'd rather lay on my belly and eat soda crackers and drink branch water and stay clean and pure before God than to compromise any kind of a job. Eu preferiria me deitar sobre a minha barriga e comer bolacha de água e sal, beber água de riacho e permanecer limpo e puro diante de Deus do que me comprometer por qualquer tipo de trabalho. Stay true to God. Correto? Verdade. Permaneça fiel a Deus. The Philistines is on me. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Worldlyism is creeping in among you. Tabernáculo Brana, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. What about it? Have you exposed your secret? E acerca disto, tem vocês exposto o seu segredo? Have you exposed that secret that God gave you when you were wallowing there in the sawdust of you?
Têm vocês exposto aquele segredo que Deus lhes deu quando vocês estavam se espojando ali na serragem há alguns anos atrás? Out the social formals. Têm vocês deixado isto rastejar com a adoração social e formal? What's happened to you? O que sucedeu com vocês? Miracle, go right down to the audience and tell people the secrets of their hearts and everything. Deus pode vir e operar milagres e ir diretamente pela audiência e dizer às pessoas os segredos de seus corações e tudo mais. To do signs and wonders and preach His word as hard as they can by the Holy Ghost. Curar o enfermo e aflito e fazer sinais e maravilhas e pregar a sua palavra tão duramente quanto eles possam pelo Espírito Santo. Todos dizem bem, eu suponho que isso está bem. Well, we're not too tired. Nós gostamos de ouvir isto de vez em quando, se nós não estamos muito cansados. Isso é o tabernáculo Brana. The scenes is on me. Os filisteus vêm sobre ti. Ele próprio disse, dentro do tabernáculo Brana, lá na sua igreja, este tabernáculo está precisando de uma matança, do púlpito até a portaria. Ele acaba de dizer, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tabernáculo Brana, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. Ele está divertindo a sua própria congregação, dizendo, isso é o tabernáculo Brana, os filisteus virão sobre ti. E as nossas congregações? Pastores, daria para meditar um pouquinho sobre isso? Começando por mim mesmo. Ou nós estamos melhores do que o tabernáculo Brana, que tinha como seu pastor o próprio Elias, o próprio profeta? É bom pensar cada um por si, porque a coisa está na hora. Sempre o precursor vem antes do precursado, é claro, isso é lógico. Mas assim que ele sai de cena, o precursado aparece. Que Deus possa abençoar a cada um, a cada ouvinte. Esse é o maior presente que alguém pode dar para outra pessoa. Diz o profeta, é dizer, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não vou olhar para trás, darei o melhor de mim. Pra o mundo eu não volto mais. Eu sei que vou conseguir. Mesmo fraco lutarei,
trono. Eu sou filho de Deus, as promessas são minhas, tudo que é dele é meu. Não é de ouro nem prata,